A paz do Senhor a cada um dos irmãos nesse dia. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, amém? Gostaria de estar meditando numa palavra que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24, vai falar dos dois alicerces, amém? Você possa refletir nessa palavra sobre os dois alicerces, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhar-o-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correu o rio, e assoprar o vento e combater aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não os cumpre, compará-lo-ei o homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu o rio, assoprar o vento e combater aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, essa reflexão dessa palavra, nossas vidas, que nós devemos, não somente ouvinte, mas praticante dessa palavra, principalmente edificar nossa vida sobre a rocha que é Cristo. Quanto, nesses dias não tem edificado a sua vida sobre Cristo? Mas aqui a palavra nos alerta para nós edificar a nossa vida sobre o Senhor, que Ele é a rocha. Porque todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E você, meu irmão, você, minha irmã, tem edificado a sua casa onde? Hoje é dia de nós fazer essa reflexão, de alicerçar nossa vida no Senhor Jesus. Porque aqui a palavra é bem fiel para conosco. E desceu a chuva, e correu o rio, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha que o importante da nossa vida alicerçada em Deus. Principalmente quando nós buscamos na oração, clamamos Senhor, consagramos nossas vidas, edificamos as nossas vidas com Cristo, nós vemos como o Senhor nos guarda, nos livra, porque a nossa vida vai estar edificada nele. Então, nessa tarde, nesse dia, nessa manhã, o momento que você está ouvindo esta palavra, Deus está falando contigo, edifica sua casa sobre Jesus. Só Ele, só através dele, por Ele, que nós temos a nossa vida guardada, temos a vitória da parte de Deus com a nossa vida edificada nos fundamentos da igreja, que é Cristo. Ele é o fundamento da sua igreja, Através de Cristo Jesus, nós temos a nossa casa sobre a rocha. E você, nesse dia, está ouvindo essa palavra, vemos que veio a chuva, veio os ventos, as tempestades, mas não caiu, porque estava alicerçada no Senhor. Isso que dá o privilégio para nós, que quando nós estamos firmes com o Senhor, pode vir os ventos, pode vir a tempestade, pode vir os problemas, dificuldade, seja em que área for, seja na área emocional, na área física, na área da saúde, na área familiar, na área até do ministério mesmo, mas se nós estivermos edificados sobre as nossas vidas, sobre a rocha, com certeza ela não vai cair, porque está em Cristo Jesus. Mas olha aquele que não edifica sua casa sobre a rocha, olha o que acontece. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei o homem insensato, tolo, aquele que edificou sua casa sobre a areia. Aí vem, desceu a chuva, correu o rio, sopraram o vento, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Quanto nos dias de hoje, por não alicerçar a sua vida no Senhor, está num alicerce fraco, está mais no seu conhecimento, no seu entendimento, na sua própria força, esquecendo que o nosso entendimento vem de Deus, a nossa força vem do Senhor, a graça vem de Deus para nós. Aí vem a luta, vem a tempestade, vem os ventos, não suporta, devido não estar ali alicerçado, não estar ali vigilante, não estar ali temente ao Deus que serve, acontece que a sua casa cai, e é grande, a sua queda. Mas se nós estivermos em Cristo, irmão, se nós estivermos cada dia com a nossa vida guardada no Senhor, pode vir esses ventos, pode vir essa tempestade, mas Deus ele é fiel para nos guardar,
para nos livrar e para nos dar vitória. Que nesse dia você possa ter o conhecimento, o entendimento de que servir a Deus, irmão, é estar alicerçado no Senhor. Nunca faça a sua casa sem fundamento. Primeiro, para você construir uma casa, você tem que abrir um alicerce forte. Tem que fazer, né, uma broca, uma sapata, para quem conhece de construção, né, as ferragens. E lá podemos ver que a casa ela tem estrutura para que possa levantar cômodo em cima, mas porque teve uma base. Então a nossa vida tem que começar pela palavra. Temos que ter base na palavra, temos que ter alicerce na palavra, regado do que? De oração, de jejum, de temor a Deus, para que nós não venha como aquele que fez a casa sobre a areia, né? Arrumou lugar e ali fez uma casa sem alicerce, sem uma segurança que começa lá embaixo, né? Sem uma estrutura, muitas vezes pulando de igreja em igreja, né? Hoje está aqui, amanhã está ali, depois está lá, daqui a um pouco está lá no mundo, porque não teve alicerce, não alimentou da palavra, não guardou a palavra, não praticou a palavra, né? Só estava ali por causa de movimento. Então nós cristãos não devemos correr atrás de movimento, nós devemos permanecer firme na rocha que é Cristo, aprender de Cristo, servir o Senhor com grande temor das nossas vidas, porque o Senhor nos manda a nós fazer a nossa casa sobre a rocha. E quantas pessoas hoje não têm colocado a sua casa sobre a rocha? Tem vindo o vento, assoprado a chuva, as tempestades têm caído. Tem sido grande a sua queda, porque não está firmado em Cristo. Muitas vezes firmado no homem, muitas das vezes no conhecimento do homem, esquecendo de meditar, esquecendo de praticar o que está na palavra, porque a palavra está nas nossas mãos, para nós colocarmos em prática. Que vem o vento, vem sim as lutas, vem as dificuldades, mas nós temos Jesus como a nossa rocha viva. Então, nesse dia, alicerce a sua vida em Cristo, alicerce a sua vida no Senhor, porque Ele vai te guardar no momento difícil, no momento do problema, no momento da dificuldade, Ele vai te sustentar. No momento que vier a luta, as tempestades sobre a tua vida, Jesus vai estar contigo. E a sua casa vai estar edificada sobre Ele. Pode vir os ventos, pode vir problema de um lado e do outro, mas você tem a confiança no Senhor, porque você está alicerçado nesta palavra. E esta palavra que nos edifica, né? Lá em Salmo 125 fala: aquele que confia no Senhor, somos como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então permanece no Senhor, vem, né? Fala que das lutas, dificuldades, e o Senhor fala para nós edificar sobre Ele. Então que nesse dia você não venha fazer a sua casa sobre a areia, sobre o seu entendimento, os seus fundamentos, a tua sabedoria, o teu conhecimento, não. Sobre a graça, o conhecimento de Deus, né? Colocando a sua vida diante do Senhor, pedindo graça, direção para Ele, entendimento, para que você não venha fazer a casa sua sobre a areia, mas sobre a rocha que é Cristo Jesus. Esses são os dois alicerces. Veja qual alicerce você está fazendo na sua casa. Qual estrutura você está fazendo na sua casa. E a nossa estrutura tem que ser para baixo, descer. No sentido, lá Jeremias fala: desce a casa do oleiro e falarei contigo. No sentido de humilhar, de buscar do Senhor, de pedir misericórdia para Deus, de descer na casa da olaria do Senhor, para nós aprender com o Senhor, não querer nós, com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria visão, dizer que nós sabemos, que nós fazemos, não. Nós temos que buscar o alicerce em Cristo, para que quando vier o vento, as lutas que levantar contra nossas vidas, não caímos, porque estamos edificados sobre essa pedra, sobre essa rocha, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então a nossa firmeza, a nossa vida tem que estar guardada com Deus, né? A Bíblia fala no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansa a sua vida em Deus, seja guardado debaixo das asas potentes do Senhor, que fala que 1000 cairão aos teus lados, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Então, nesse dia, o Senhor quer que você alicerce mesmo a sua vida em Cristo, que Deus possa abençoar a sua vida nessa pequena meditação, mas sabendo que a nossa vida
tem que estar guardado em Deus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nessa tarde. Amém.